Graça e paz, família Livres em Cristo, boa noite a todos. Nós estamos dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, ao nosso culto Livres em Casa. E eu convido você nesse momento a ler um texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 92, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Versículo 2: anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Aleluias, queridos, aleluias. Que nessa noite nós possamos nos alegrar na presença do Senhor, que nessa noite nós possamos render graças ao Senhor por todos os feitos, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E eu gostaria de convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça para nós estarmos orando ao nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, nós te damos graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Pai Santo, nós agradecemos a oportunidade de estarmos diante do Senhor, prestando cultos ao Senhor, adorando ao teu santo nome, bendizendo o teu santo nome. Por isso, Deus, nós colocamos, Deus, a vida de cada ministro de louvor nesse momento, Pai, pedindo, Deus, que o Senhor encha os teus filhos com o teu poder, que o Senhor encha os teus filhos com a tua unção, Pai, que por meio, Deus, do tocar dos instrumentos, Pai, que por meio, Deus, das canções que serão ministradas, Deus, o Senhor possa, Deus, nos impactar, Deus, com a tua presença. Pai Santo, nós oramos também, Deus, pela equipe de multimídia, que o Senhor possa capacitar cada um dos seus filhos e filhas, Deus, para que eles consigam, Deus, para que eles cumpram o propósito para qual o Senhor designou esse ministério, Pai, em nome de Jesus. Assim também, Deus, oramos, Deus, pela vida de cada um daqueles que estão diante dessa transmissão nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro ao coração dos seus filhos nessa noite, e que por meio dos louvores, que por meio da tua palavra, Deus, nós possamos ser transformados, nós possamos ser impactados pelo Senhor, Pai. E assim também, Deus, nós apresentamos ao Senhor a vida do ministro da tua palavra, a vida do nosso pastor, Pai. Que o Senhor possa encher o teu filho, Pai, de sabedoria, de conhecimento, de graça, de unção, de poder, Senhor, para que ele ministre no poder do teu Espírito, Pai. Que toda revelação seja dada da parte do Senhor, Pai, para que haja transformação de vida, para que haja, Deus, libertação e para que haja cura. Pai Santo, tudo é teu. Toma o teu lugar, Senhor, nessa noite em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. E que o nosso louvor, a nossa adoração possa chegar diante do teu trono, Senhor, como um cheiro suave às suas narinas, Pai, em nome de Jesus. E que a tua glória possa encher a nossa casa, que a tua glória possa encher, Deus, os nossos corações e a nossa vida nessa noite. Assim, Deus, nós oramos ao Senhor e agradecemos por tudo e te aplaudimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, nesse momento que você possa rasgar o seu coração em adoração ao nosso Deus. Não se preocupe com o seu vizinho, não se preocupe com ninguém que está à sua volta, é só você e o Senhor. Então renda graças ao Senhor, renda louvores ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por
mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro durou uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro durou uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro durou uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Aleluia. Aplauda o Senhor.
significa quando nós cantamos Cristo vive? Isso significa que toda vergonha, que todo o peso do pecado, ele não precisa mais ser carregado. Quando nós ouvimos que Cristo vive, isso significa que um preço alto foi pago numa cruz. Nós somos gratos por isso, nós agradecemos a Cristo por isso, mas você não precisa mais carregar o peso dos seus pecados, não precisa mais carregar a sua vergonha. Cristo nos deu a possibilidade de reconciliação com o nosso Pai. Hoje nós podemos ter contato direto com Ele, graças ao nosso Cristo. Mas para isso, uma atitude precisa ser tomada de fazer uma reconciliação e resgatar as suas esperanças. Deixe atrás o peso da vergonha, do seu pecar. Deixe pra lá. Cristo vive, Cristo vive. Ele foi preso numa cruz, mas Ele ressuscitou. Ressuscitou, Ele está vivo. Vem ante o trono nessa noite, renda sua melhor adoração. Isso é culto, é culto, é culto ao Senhor. Aleluia! Oh, vem ante seu trono. Vem ante seu trono, aos braços do eterno Pai. Perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Vem ante seu trono, aos braços do eterno Pai. Perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Aleluias, aleluias, queridos, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Aleluias, queridos, aleluias. Um alto preço foi pago por mim e por você naquela cruz do Calvário, e por isso nós devemos dar glória ao Senhor, por isso nós devemos glorificar ao nome do nosso Deus. Aleluias. Queridos, eu convido você nesse momento a ficar ligado, atento aos anúncios da Livres em Cristo. Eu quero chamar aqui a nossa diaconisa Amanda Tavares para estar nos informando de tudo que tem acontecido na nossa igreja. Amanda. Graça e paz, amados. Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias aqui no nosso canal nós temos a nossa live de oração, né? O nosso clamor pela nação, que está acontecendo às 18 horas. Então não perca, participe conosco desse momento tão especial. Não deixe de estar aqui, tá bom? Então lembre-se, todos os dias às 18 horas. E também, gente, na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós estaremos dando início ao nosso culto Imersão. Então já convide as pessoas que você ama para poder estarem participando desse tempo conosco. Então esses são os anúncios que nós temos para hoje. Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você para o nosso momento de gratidão nesse momento, tomar a sua Bíblia e abrir ela comigo em Gênesis capítulo 14, verso 16. Se você não tiver com sua Bíblia em mãos, acompanhe conosco aí pela tela, mas se puder, pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor juntos, amém? Diz assim as Sagradas Escrituras, Gênesis capítulo 14, verso 16 em diante, diz assim: recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão
pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma e Gomorra disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci a Abraão. Amém, queridos? Queridos, nós estamos hoje aqui com um tema poderoso da parte de Deus. A palavra do Senhor será ministrada, a palavra da noite será ministrada daqui a pouco. Mas nós estamos dentro de uma temática nesse culto de hoje, que é o tema princípios eternos. E eu quero já começar a falar com você nessa noite, dentro do nosso momento de gratidão, sobre alguns princípios eternos. O primeiro deles que eu quero falar com você é o seguinte: não existe quem não dê o dízimo. Não existe quem não dê o dízimo. Tem coisas que Deus não nos permite escolher se nós queremos fazer ou não. Tem coisas que nós só podemos decidir para quem fazer, mas não se queremos, se vamos ou se não vamos fazer. Não temos esse direito. Só podemos escolher para quem fazer. Nós, quando olhamos para Adão lá no Éden, vemos exatamente isso. Adão, ele recebeu uma ordem de Deus: você pode comer de todas as árvores que existem no jardim, menos da árvore que está no centro do jardim. Dela, o dia que você comer, certamente você morrerá. E Adão, ele podia, se ele tivesse esse direito, se Deus tivesse dado o direito de Adão escolher fazer ou não fazer alguma coisa, Adão poderia dizer: então, para poder não ter nenhum problema, para não ter nenhuma dificuldade, eu não vou comer de árvore nenhuma, não vou comer nada, vou ficar sem comer. Mas Deus não deu esse direito a Adão. Deus colocou em Adão o estômago e colocou a fome em Adão. E uma ordem foi dada: pode comer de todas as árvores, menos da árvore do centro do jardim. Então tem coisas que Deus não nos dá o direito de escolher se queremos ou não fazer. E o dízimo é uma delas. O dízimo é um princípio eterno, ou seja, um princípio que vem da eternidade. E um princípio desse nível, irmãos, não pode ser desprezado, não pode ser tratado de qualquer forma. E não existe quem não dê o dízimo. Todas as pessoas devolvem o dízimo de alguma forma. Ou você devolve para Deus, ou você devolve esse dízimo para o inimigo. Ou o inimigo vem e toma. Até porque o nosso segundo ponto, ele fala exatamente sobre isso. O nosso segundo ponto aqui, nosso segundo princípio, é um conselho de Davi: tributai ao Senhor. Tributo, o que é tributo? Tributo é imposto. E imposto você não decide se você quer dar ou não. Imposto você é obrigado a devolver. Se você comprar uma garrafinha de suco, você paga o imposto dela. Você sabia disso? Você vai no mercado e compra uma garrafa de suco, você já está pagando imposto. Qualquer coisa que você comprar, tem um imposto embutido ali dentro. Porque tributo, não existe esse negócio de eu quero devolver o imposto ou não. Tributo é recolhido, imposto é recolhido. Então, queridos, Davi, ele nos dá um conselho. Se o imposto é recolhido e não há a possibilidade de você não devolver o tributo, não devolver o imposto, então tributai ao Senhor. Ao invés de você tomar a decisão de seguir o caminho da desonra e de qualquer forma, compreenda isso, é um princípio eterno. Não existe ninguém na terra que não devolva o dízimo de alguma forma. Às vezes o dízimo é roubado por uma doença. A Bíblia fala sobre o devorador, sobre o cortador, o migrador, espíritos malignos que naquele tempo se manifestavam na colheita através de insetos, de animais que iam lá e devoravam as colheitas. Hoje em dia, nós não vivemos mais de colheita e plantação, nós não somos agricultores. Nós recebemos salários e do nosso salário, da nossa renda, nós devolvemos o dízimo ao Senhor. E a ordem de Deus não foi: me dê o dízimo das plantações simplesmente, não. Me dê o dízimo de toda a sua renda. Honre o Senhor com as primícias de sua renda, é o que diz a palavra do Senhor. Então, a nossa renda hoje em dia não é baseada, fundamentada em recursos agrícolas, é fundamentada em recursos financeiros, dinheiro. A moeda que gira é essa, é o dinheiro real no nosso país. Então, de qualquer forma, o inimigo vai requerer o tributo que você deveria devolver ao Senhor, ou você vai tomar a decisão de devolver a Deus, porque esse princípio vem do alto, vem do céu, e não existe a possibilidade de você dizer: eu não vou devolver o dízimo. Alguém vai recolher o tributo. Então Davi nos dá o conselho: tributai ao Senhor.
tributai ao Senhor glória e poder, tributai ao Senhor. Veja o que diz, ele fala isso em Salmos capítulo 96, verso 7, ele diz assim: famílias dos povos, tributai ao Senhor, rendei ao Senhor glória e poder. O tributo tem que ser devolvido, alguém vai recolher esse tributo. O terceiro princípio que nós temos que aprender aqui nessa noite, dentro do nosso momento de gratidão, é: guarde o seu coração, pois o rei de Sodoma tentará te desviar do seu propósito. Guarde o seu coração, pois o rei de Sodoma tentará te desviar do seu propósito. O texto que nós lemos, irmãos, mostra um cenário para nós. Abraão, ele entrou numa guerra de 4 reis contra 5 reis. E Abraão se envolveu nessa guerra. Ele não ficou do lado de nenhum dos reis. Ele simplesmente entrou nessa guerra com um propósito. Qual era o propósito dele? Salvar o filho adotivo dele, o sobrinho dele, que era Ló, um filho do coração dele. O pai de Ló morreu muito cedo. Então Abraão, quando Deus deu a ordem para ele: saia do meio da sua parentela, da casa do seu pai, do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi e ele levou, o único parente que ele levou foi Ló, o sobrinho filho dele, adotado. Mas Ló tinha ido, lembra quando eles se dividiram, quando eles se separaram? Abraão foi para as colinas e Ló foi para Sodoma, foi para os lados de Sodoma e Gomorra. E o rei de Sodoma entrou em guerra e se aliou com outros 4 reis e foi atrás do rei Quedorlaomer. E nessa batalha o rei de Sodoma perdeu e todo Sodoma foi saqueado. Sodoma foi levado praticamente toda como cativo para esses reinos. E Abraão foi atrás do filho do coração dele. Abraão não permitiu que a família dele fosse dizimada, fosse roubada pelo inimigo. Então Abraão foi e lutou poderosamente, no poder do nosso Deus, contra esses reinos. E o Senhor, o Deus Altíssimo, como o sacerdote declarou isso, o Senhor, o Deus Altíssimo, deu a vitória para Abraão. E agora Abraão volta trazendo Ló, e foi por isso que ele foi na guerra. Guarde isso no seu coração. Ele entrou na batalha pela família dele, ele entrou na batalha para resgatar vidas. E ele não só trouxe Ló e a família de Ló de lá do meio dos reinos, mas ele também trouxe todos os habitantes de Sodoma e Gomorra, todos. Trouxe as mulheres e trouxe todo o restante dos prisioneiros, como o texto que nós lemos declara. E quando ele chega no vale de Savé, que é o vale do rei, 2 reis foram em direção a ele. 2 reis foram de encontro a ele. O rei de Sodoma e Gomorra e o rei que também era sacerdote do Senhor, Melquisedeque, o rei de Salém. Esses 2 reis se aproximaram dele. O primeiro rei, Melquisedeque, se aproxima dele e diz: olha, viva o Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que deu a vitória a você, Abraão. E ele abençoou Abraão em nome do Senhor, o nosso Deus, porque ele era um servo, um sacerdote do nosso Deus. Lembra, a Bíblia fala que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E eu quero só ressaltar uma coisa para você. Nesse período, Abraão não estava no tempo da lei. A lei de Moisés ainda não tinha sido instituída. Deus ainda não tinha dado os mandamentos para Moisés. Ou seja, o dízimo não é uma coisa da lei. O dízimo é algo de antes da lei. O dízimo é um princípio eterno, um princípio que vem do céu, um princípio que vem de Deus. Então Deus abençoou Abraão, e Abraão, foi a primeira vez que Abraão teve em suas mãos os despojos da guerra. Abraão nunca tinha tido isso, ele nunca tinha entrado numa guerra, e agora ele volta como um herói. Recuperou toda a sua família e todos os moradores de Sodoma que tinham sido levados, e ele volta com os despojos da guerra, e ele volta com as famílias, e aí ele pega daqueles despojos, e pela primeira vez na história, nós vemos alguém entregando um dízimo ao Senhor. E eu sempre falo isso aqui: Deus não precisa de dinheiro. Se Deus precisasse de dinheiro, Ele não seria Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor dos céus e da terra, e tudo pertence a Ele. Mas Deus tem um propósito com o dízimo e com a oferta. O propósito de Deus com o dízimo e a oferta é nos tornar semelhantes a Ele. Porque Deus é um Deus doador. Deus é um Deus de amor. Repara, Deus entregou o Filho Jesus na cruz do Calvário.
E Ele nos dá a ordem de que nós devolvamos o dízimo ao Senhor e de que nós entreguemos ofertas a Deus. Deus não está preocupado com o dinheiro do seu dízimo, com o valor do seu dízimo. Ele já deu uma ordem, a ordem foi estabelecida, 10% de toda a sua renda, 10% daquilo que você recebe como renda. E a oferta é algo voluntário, doado de coração, é aquilo que você sente por gratidão, por honra ao Senhor, você deseja honrar a Deus, você é grato a Deus pela igreja dEle, pela palavra dEle, por tudo que Deus tem feito através da obra dEle na sua vida. Então você devolve o dízimo e a oferta como um ato de obediência e gratidão ao Senhor. A oferta é um ato de fé, o dízimo é um ato de obediência. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o propósito de Deus com os dízimos e ofertas não é a quantidade de dinheiro, não é que nós entreguemos, demos dinheiro para alguém. Não, o propósito de Deus é que nós tenhamos um coração doador como o dele. Ele entregou Jesus Cristo. O amor é doador, porque Deus amou o mundo, e o amor doa, o amor entrega, o amor oferece, o amor oferta, é o que a Bíblia diz. Então, o princípio eterno que nós aprendemos aqui é: Deus nos dá a direção do dízimo e da oferta para que nós nos tornemos semelhantes a Ele. Isso é maravilhoso demais. Só que você precisa guardar o seu coração, porque quando você tiver o seu recurso na sua mão, quando chega o início ou o fim do mês, seja lá a data que você recebe, quando o recurso vem na sua mão, todas as vezes, isso é um princípio eterno, isso é um princípio que vem do alto. Eu falei aqui no início, não há quem não devolva, não há quem não dê dízimo, não há. Ou você vai dar, porque dízimo é um ato de tributar a Deus, de devolver ao Senhor aquilo que é uma ordem dEle. Ou você vai tributar ao Senhor, ou alguém vai vir recolher o seu tributo, porque não existe outra forma. Então, todo mês, quando você pega o seu recurso na sua mão, 2 reis vêm diante de você: o rei de Salém, Melquisedeque, sacerdote do Senhor, e o rei de Sodoma. Só que o rei Melquisedeque, o servo do Senhor, o ministro de Deus, ele abençoa a sua vida. Assim como Abraão foi abençoado por Melquisedeque naqueles tempos, hoje os ministros do Senhor, quando você devolve o seu dízimo na casa do Senhor, quando você entrega as suas ofertas, nós abençoamos a tua vida em nome de Jesus Cristo. Agora, o rei da Babilônia, ou melhor, o rei de Sodoma, quando ele vem diante de você, o rei de Sodoma, ele te faz uma proposta. Qual foi a proposta do rei de Sodoma para Abraão? Fique com os bens, me dê as pessoas. Todos os meses, irmãos, 2 reis chegam diante de você: o reino dos céus, representado por Melquisedeque, e o reino das trevas, representado por Sodoma. E o propósito do inimigo é: fique com os bens. O diabo não está interessado no que você tem, no seu dinheiro, nas suas propriedades, nas suas posses. Ele não está interessado, ele está interessado na sua alma. E ele veio para matar, roubar e destruir. E não pense você que ele está preocupado em roubar dinheiro. Para ele, dinheiro não faz diferença nenhuma. Ele quer roubar a paz, ele quer destruir a família, ele quer roubar a saúde, ele quer atacar a sua vida, ele quer matar, roubar e destruir tudo dentro de você e no meio da sua família. Ele não está preocupado com dinheiro. Tanto que o rei de Sodoma, ele fala: fique com os bens, me dê as pessoas. O inimigo, ele vem todos os meses querendo produzir no seu coração assim: trabalhe mais. Trabalhe mais, você precisa de mais dinheiro. É 300 mil horas de hora extra que aparece para você, você vai. Não, eu preciso de dinheiro, E aí você deixa de estar com a sua família. Você deixa de orar com a sua esposa, com o seu marido. Você deixa de orar com seus filhos. Você deixa de estar com seus pais. Você deixa de dar atenção para a sua família. E o diabo investe isso. Ganhe mais, fique com dinheiro, fique com mais. Busque mais, construa mais. Compre mais um carro. Isso, vai. Olha, fique com todos os bens. Pode ficar com todos os bens, desde que você me dê as pessoas. Olha, isso é terrível e poderoso demais. Fique com os bens e me dê as pessoas. Sabe, irmãos, esse princípio que nós estamos aprendendo aqui, guarda isso no seu coração. Guarde o seu coração, pois o rei de Sodoma tentará te desviar do propósito. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? O propósito de Deus é salvar vidas. Um dos princípios do Evangelho é salvar vidas.
Então, o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e a nossa casa se perder? O que adianta nós lutarmos e sorrirmos e abraçarmos e conversarmos? Eu falei isso esses dias no momento de oração. O que adianta fazermos tudo isso e a nossa família fica debilitada? Qual foi o propósito de Abraão ao entrar na guerra? E a resposta de Abraão deixou isso bem claro. Eu não fui lá por causa de dinheiro. Eu não fui lá por causa de propriedades. Eu não fui lá por causa de bens. Eu fui lá por causa da minha família. Eu fui lá para resgatar os meus. Eu fui lá para resgatar pessoas. E olha o que Abraão diz. Ele fala o seguinte, verso 22. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci a Abraão. Irmãos, e tem crente que infelizmente faz o oposto do que Abraão fez. Deixa de lado as pessoas e investe o coração, aplica o coração em coisas. Quantos líderes se desviaram, infelizmente, por causa disso? Porque às vezes começamos muito bem, e eu sempre falo isso, nós temos que ter sempre esse zelo, esse cuidado. Nós temos que olhar para o exemplo. Os 2 primeiros reis de Israel nos deram um grande testemunho, grande exemplo. O primeiro rei de Israel, aqui na terra, um rei humano, um monarca aqui da terra, foi Saul. E Saul começou muito bem, mas terminou muito mal. O segundo foi Davi. Davi começou lá cuidando das ovelhas do pai. Foi ministrado isso aqui alguns cultos atrás. Davi cuidando das ovelhas do pai. Davi ia para o palácio, mas sempre voltava para a casa do pai para poder renovar as forças, para poder lembrar de quem ele era, das raízes dele, do lugar dele, para ele não permitir que o coração dele fosse erguido pela vaidade. Saul começou muito bem, terminou muito mal. Davi, aos olhos de muitos, começou muito mal e terminou muito bem. Começou desprezado por todos. Cadê? Você não tem mais nenhum filho? Ah, tem um, mas é o mais jovem, é muito pequenininho, está lá cuidando das ovelhas. Não, então chame ele. Quando ele vem, Deus diz: olha, é esse aí. Você não vê como homem, você não vê como Deus vê, Samuel, você vê como o homem vê. Davi começou pequeno, mal, fraco ali, mas terminou bem. Falhou, errou, cometeu erros como todos nós seres humanos, mas terminou no Senhor. E o Senhor honrou Davi. Sabe, Jesus era chamado de quê? Jesus, cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O reinado de Davi perpetuou-se em Cristo Jesus. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque existem líderes, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus, que um dia começaram muito bem, amavam as vidas, amavam as almas, amavam as pessoas, mas aí os recursos foram entrando, os despojos da guerra foram chegando, e eles deixaram de amar as pessoas e passaram a amar mais as coisas. Eles deixaram de amar as pessoas e passaram a amar mais o ter do que o ser. E Deus não nos chamou para isso. Deus não chamou você e eu. Guarda o seu coração para que o rei de Sodoma não desvie você do seu propósito. Nós fomos chamados para a salvação e para a transformação de vidas, e é por isso que nós fazemos as nossas ofertas, investimos o nosso dízimo na obra do Senhor, para que vidas sejam alcançadas, para que o reino de Deus avance e seja propagado. Repara, você não pode aceitar o que alguns falsos mestres e falsos profetas declaram por aí, contrário às Sagradas Escrituras. Eles dizem: não, o dízimo é coisa da lei, não serve para nenhum de nós. Isso é mentira. O dízimo veio antes da lei, isso foi provado aqui. A lei de Moisés ainda não havia sido nem instaurada, e Abraão entregou o dízimo ao Senhor por meio do sacerdote Melquisedeque. 2 reis vão vir diante de você todos os meses, e você vai ter que escolher, porque dízimo é um princípio que vem de cima para baixo, da eternidade. E você não pode decidir se você quer ou não quer dar, se você vai ou não vai ser fiel. Alguém vai cobrar o tributo e você terá que devolver, porque o imposto não pode ser travado por você. É um princípio que vem de Deus. Ele diz: devolvam. Vocês estão sendo condenados porque vocês estão roubando de mim, e ainda me dizem: no que te roubamos? E ele diz: nos dízimos e nas ofertas.
Então, queridos, em nome de Jesus, devolva com fidelidade o seu dízimo ao Senhor e tome a decisão de tributar ao Senhor, porque assim nós temos a certeza de que os céus se abrirão e a bênção de Deus virá e as nossas sementes produzirão frutos para a glória de Deus Pai. Princípios eternos já estão sendo ensinados aqui. Guarde no seu coração, guarde no seu coração. Então entenda uma coisa, talvez você diga assim, eu prefiro, eu ainda tenho algumas dúvidas, eu ainda tenho alguns questionamentos, e eu já disse aqui em alguns cultos atrás, no momento de gratidão, faça a prova do Senhor. É uma direção que o próprio Deus dá. Tragam os dízimos à casa do tesouro, depois façam prova de mim. E aí eu pergunto mais uma vez, você que é dizimista e ofertante, você se arrepende de ser dizimista e ofertante? Se você não se arrepende, coloca aí, eu não me arrependo, porque tem gerado bênção na minha vida. Se você não se arrepende, coloca isso, eu não me arrependo, porque tem gerado bênção na minha vida. E eu sei que muitos viveram a transformação, pessoas que chegaram aqui tinham resistência, não devolviam os dízimos, não devolviam as ofertas, tinham dificuldade de lidar. Tem ovelha desse aprisco que chegou aqui e falava assim, olha, eu tinha muita dificuldade de devolver o dízimo, porque eu falava assim, meu Deus, mas o pastor vai pegar esse dinheiro e tal, não sei o quê, e eu ficava preocupado com o que o pastor ia fazer com esse dinheiro. Hoje em dia eu entendo que eu não tenho que me preocupar para onde os recursos vão, porque a partir do momento que o recurso sai da minha mão, ele não é mais meu, ele é de Deus. A oferta que sai da minha mão passa a não ser mais minha, é do Senhor. O dízimo nunca foi meu, sempre foi dele. Então o Senhor e Deus e o pastor é quem vão resolver no final das contas o que vai ser feito com o dízimo do Senhor. E se for desviado, e se for um líder com o coração voltado para o ter, mais voltado para o ter do que voltado para o ser, vai se corromper. Então, queridos, é isso que você precisa entender. Você precisa se preocupar em fazer a vontade do Senhor e deixa Deus trabalhar na obra dele, e você só vai poder averiguar se a obra tem sido tratada com fidelidade quando você olhar e falar assim, não, os recursos estão sendo investidos nos lugares necessários da igreja, nas obras da igreja, no aluguel da igreja, na luz da igreja, a água da igreja, as contas estão pagas, está tudo certinho, nós não temos problemas nenhum, tudo sendo pago em dia, graças a Deus por isso. Então seja fiel ao Senhor e deixa Deus fazer a parte dele, porque Ele sempre faz a parte dele. Agora você precisa fazer a sua. Entenda uma coisa, o rei de Sodoma e o rei Melquisedeque sempre virão todos os meses, e eles vão cobrar o tributo. Um vai tentar persuadir você a ficar com as coisas, ou melhor, ficar com os despojos e entregar as pessoas para ele. E outro vai abençoar a sua vida e vai dizer para você, bendito seja o Deus, o Senhor dos exércitos, o Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, que te deu a vitória. E eu profetizo em nome de Jesus, como sacerdote do Senhor, como ministro de Deus, pela misericórdia que me foi conferida. Bendito seja o Deus, Criador dos céus e da terra, que te deu a vitória, mais um mês, para que você possa ser abençoado e se tornar uma fonte de bênção para a glória de Deus Pai. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, e que a oferta que você vai lançar hoje no altar do Senhor, o dízimo que você vai devolver, seja derramado sobre a sua vida como fonte de bênção, e a glória do Senhor venha sobre a sua casa, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Tome posse disso. Se você toma posse disso, dá glória a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, devolva o dízimo ao Senhor com fidelidade, porque não existe quem não devolve o dízimo. O tributo vai ser cobrado. Então tributai ao Senhor, tributai àquele que é digno de glória, de honra, de força, de poder, de majestade, porque o dízimo certamente jamais ficará na sua mão, porque ele pertence aos céus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós temos aqui um QR Code do Pix, para que você possa fazer a transferência bancária, se você tomar essa decisão de abençoar a obra do Senhor, de de entregar suas ofertas, devolver o seu dízimo. Temos aqui o telefone dos nossos obreiros, você pode entrar em contato com um desses telefones, se você mora aqui na região de Valença, para que nós possamos estar indo até a sua casa recolher o dízimo. Temos também aqui do outro lado um QR Code do material de transmissão. Se você sentir no seu coração, abençoe a obra do Senhor, para que nós possamos terminar de comprar os materiais de transmissão, para que tenhamos transmissões que possam abençoar ainda mais a sua vida, em nome de Jesus, quando toda a igreja estiver reunida aqui nos cultos presenciais. Amém? Então, quero orar com você nesse momento, pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, que abençoe a sua vida. Se você aprendeu e entendeu esses princípios, guarde eles no seu coração, guarde no seu coração.
Guarde no seu coração. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu peito. Pegue a sua oferta. Eu quero convidar você a orar assim ao Senhor. Senhor Jesus, nesta noite, eu te agradeço pelos princípios eternos que eu já estou aprendendo aqui. Que a tua bênção seja derramada sobre mim. E em nome de Jesus, que eu possa ser cada vez mais parecido com o Senhor. Para que eu possa, com o coração doador, tributar ao Senhor glória e poder, porque o Senhor é digno. Abençoa a tua igreja, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, e me dá o poder e a autoridade para resgatar aqueles que foram roubados, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Se você crê nisso, aplauda ao Rei dos Reis. Tome posse da palavra do Senhor em nome de Jesus. Queridos, quero convidar você a continuar adorando ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos receber a palavra do Senhor, mas vamos adorar o Senhor de coração. Adore a Ele com tudo que há em você. Vamos bendizer o nome santo do nosso Deus. Casa
Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Agora eu quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia comigo. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1. João, capítulo 1, verso 1. E nós vamos ler depois o verso 11, 12, 13 e 14. Amém? João, capítulo 1, verso 1 e depois verso 11 em diante. O tema da mensagem de hoje, como nós já falamos aqui no Momento de Gratidão, o tema da mensagem de hoje é princípios eternos. Deus vai falar poderosamente com cada um de nós. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 11 agora. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai. Pai Santo, nós estamos diante da Tua Palavra nessa noite mais uma vez, Senhor amado. Pai amado, querido, libera sobre nós a Tua porção da Palavra nessa noite, e que princípios eternos sejam nos ensinados aqui, Pai, nos sejam ensinados para a glória do Teu nome. Senhor amado, que os Teus filhos, cada um de nós, sejamos transformados pela Tua Palavra, e através dessa Palavra, Pai, que comecemos um novo tempo, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Leva-nos a um novo nível através dessa mensagem, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que a voz da minha natureza, a voz da minha vontade, seja anulada, para que possamos ouvir a voz exclusivamente, a voz do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, e conduze-nos em toda a palavra, em toda a verdade, para a glória do nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai. Amém, amém, aleluia. Queridos, quero começar essa mensagem perguntando para você: qual é o principal desejo de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o principal desejo de Deus para a sua vida? Qual é o principal desejo de Deus para a sua vida? Alguns dirão assim: o principal desejo de Deus para a minha vida é que eu seja abençoado. Outros vão dizer: o principal desejo de Deus para a minha vida é que eu seja salvo. Outros vão dizer: o principal desejo de Deus para a minha vida é que eu seja um instrumento de salvação. Cada um vai dizer uma coisa. Mas a grande realidade é que o principal desejo de Deus para a nossa vida é que nos tornemos participantes da natureza divina. Esse é o principal desejo de Deus para todos nós. A grande realidade é que todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, todos esses receberam a natureza divina por meio do Espírito Santo. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, receberam em si, por meio do Espírito Santo, a natureza divina. Mas nem todos que têm em si a natureza divina são participantes da natureza de Deus, da natureza divina. Como assim, pastor? Eu vou te mostrar nessa noite, guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque hoje eu quero falar com você sobre princípios eternos. E esses princípios que vão ser mostrados aqui nessa noite são instrumentos de Deus, são um alerta, um despertamento de Deus, para que você comece a viver uma nova vida e possa se tornar um participante da natureza de Deus. Não apenas ter em si o Espírito Santo de Deus, que já é algo maravilhoso demais, mas o propósito de Deus para todos nós, filhos e filhas do Senhor, é que nos tornemos participantes da natureza de Deus. Veja o que diz Efésios capítulo 4, verso 13, ainda a título de introdução, diz assim: até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O propósito de Deus é que nos tornemos parecidos com Jesus. E Jesus, de fato, sem dúvida, absolutamente, era participante da natureza divina. Ele era Deus e ele era homem. Ele era o Senhor, o Todo-Poderoso. Ele se despiu da glória e veio à terra e fez-se carne. Ele encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas a glória do unigênito do Pai se manifestou para que ele não fosse mais o unigênito, mas sim, a partir de então, o primogênito do Pai. Porque nós fomos adotados como filhos pelo sangue e pelo sacrifício precioso de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
E quando ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu depois assunto aos céus, ele levou ao Pai a oferta perfeita. A cédula que havia contra nós foi rasgada na cruz do Calvário. E não era uma dívida com o inferno, não era uma dívida com Satanás, não era uma dívida com o mundo, não era uma dívida com os reis da terra, era uma dívida que tínhamos com o próprio Deus. E o sacrifício de Jesus rasgou a cédula de acusação que havia contra nós e nos fez filhos de Deus. A Bíblia diz que Ele inaugurou para nós um novo, vivo e santo caminho, pelo véu que se rasgou na sua carne, na sua morte na cruz do Calvário. E hoje temos acesso ao Pai pela graça de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor por isso, que eu acho que merece. Ele merece glória e louvor por isso. Somos filhos de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Mas Deus deseja que nós sejamos participantes da natureza divina. E eu vou te mostrar alguns princípios aqui nessa noite, guiado pelo Espírito Santo. Quais são esses princípios? O primeiro deles que eu quero mostrar para você é o seguinte: primeiro princípio: as promessas de Deus não existem para que eu tenha coisas, mas para que eu me torne participante da natureza divina. As promessas de Deus não existem para que eu tenha coisas, mas para que eu me torne participante da natureza divina. Veja o que diz 2 Pedro capítulo 1, verso 3 em diante, diz assim: Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4 agora: por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Por intermédio destas, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas, preste atenção nessa parte, para que por meio delas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Olha que texto poderoso, que coisa gloriosa. Para o que é que Deus nos deu as promessas? O que o texto bíblico diz? Preste bem atenção nisso, verso 4, vou ler mais uma vez com você. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem, olha por que nós recebemos promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Ah, queridos, é para isso que Deus nos deu as promessas. Para isso que Deus nos deu as promessas. E eu quero mostrar para você algo glorioso. Quando Jesus ressuscitava os mortos, Ele não ressuscitava os mortos para mostrar que Ele tinha poder para ressuscitar mortos. Quando Jesus ressuscitava os mortos, Ele ressuscitava para mostrar que Ele era a ressurreição e a vida. Quando Jesus multiplicava o pão, Ele não multiplicava o pão para poder mostrar que Ele tinha poder de multiplicar pão. Quando Ele multiplicava o pão, Ele estava mostrando: eu sou o pão vivo que desce do céu. Oh, rabacandalabassuri canta. Jesus era participante da natureza divina, e Ele não fazia uma obra sequer para mostrar poder, Ele fazia as obras para mostrar quem Ele era. E o mesmo propósito Deus tem na minha, na sua vida. As bênçãos de Deus, os milagres de Deus, as promessas que Deus fez para a tua vida, não são para que você tenha coisas, não é para criar status para mim e para você. As promessas de Deus vêm para que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Veja, a palavra do Senhor, ela nos diz com muita clareza, em Gênesis capítulo 12, verso 1 em diante. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirija-te à terra que eu te indicarei. Verso 2 diz: eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Meu irmão, a bênção do Senhor, ela vem para isso. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, te farei famoso, dependendo da sua versão, está assim.
Não sei se na nova tradução na linguagem de hoje, ou se na nova versão internacional, mas existe uma tradução que diz: e eu farei do teu nome um nome famoso. Mas as bênçãos de Deus e todo e qualquer status que a bênção traz, porque milagre traz status. Se você vive um milagre, você conta um milagre, quando você testemunha, as pessoas falam: meu Deus do céu, olha o milagre glorioso que Deus fez na vida do irmão e da irmã. Olha que coisa linda. Se você é um instrumento de Deus para realizar milagres, aí, meu irmão, que você tem que guardar o seu coração. Porque Jesus não fazia um milagre sequer para mostrar o poder que ele tinha. Eu já contei isso aqui para vocês uma vez. Eu me lembro de uma vez que um irmão chegou para mim, um irmão que fazia parte de um grupo de intercessão numa certa igreja onde eu congreguei durante um tempo da minha vida. E esse irmão chegou para mim e falou assim: olha, eu oro todos os dias a Deus, pedindo a Deus para que Ele me encha de poder, porque o meu desejo é entrar dentro de um ônibus e sair estendendo a mão e curando os enfermos. A pessoa tiver com câncer, a pessoa expeliu o câncer na hora. A pessoa tiver com... Eu fiquei olhando para aquilo e eu virei para a pessoa e falei assim: mas é para isso que você busca intimidade com Deus? Para manifestar as obras? Meu irmão, as obras que nós manifestamos no Senhor, elas são consequência de uma vida de intimidade com Deus. As obras que nós manifestamos no meio das coisas do reino de Deus, na obra do Senhor, as obras que nós manifestamos, meu querido, elas são um instrumento, elas são apenas consequência de uma vida de real, de verdadeira intimidade com o Senhor e da manifestação da natureza divina em nós. E se não for isso, Deus não permite que permaneça. Se o coração se desviar, se não for para a glória de Deus, Ele remove a unção. Então, todas as vezes que Jesus realizava milagres, o propósito era manifestar a natureza divina que havia sobre Ele. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te encher de unção e de poder, mas não para que você tenha coisas, não para que você tenha status, mas para que você seja um participante da natureza divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tomar posse disso, louve ao Senhor, exalte a Ele nessa noite, aleluia. Veja, o maior galardão do Evangelho não é ter coisas, é ser participante da natureza divina. Essa é a maior recompensa do Evangelho. A maior recompensa do Evangelho não eu acho que o principal desejo de Deus é que eu seja salvo. Não. A salvação já nos foi dada na cruz do Calvário. Aleluia, pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós não estamos pagando preço para ir para o céu. O preço já foi pago na cruz do Calvário, e ele foi perfeito, foi pleno. O sacrifício poderoso e precioso de Jesus foi perfeito para nos dar salvação. Pela graça somos salvos. Mas repara, qual foi a ordem de Deus para Abraão? Sê tu uma bênção. Não é tenha tu as bênçãos. Seja você o detentor das bênçãos. Seja você aquele que carrega as bênçãos para as pessoas. Não. Deus disse: seja você uma bênção. Porque o propósito das promessas de Deus fez a promessa para Abraão: vai, sai da casa do seu pai, do meio da sua parentela, do meio da sua família, e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei, e farei de você, um grande povo. Olha as estrelas dos céus e os grãos de areia de todas as praias e desertos da terra. Não se pode comparar com o número de filhos que eu produzirei através de você, Abraão. E, meu irmão, a promessa de Deus não foi para que Abraão tivesse o status de pai, o pai da fé. Não foi para que ele tivesse o status de pai de todos os cristãos, os filhos de Deus, de todos os crentes. Não. A promessa de Deus foi com um propósito. Agora que você recebeu a promessa, sê tu uma bênção. O propósito do Evangelho não é o ter, o propósito do Evangelho é o ser. O propósito do Evangelho não é receber promessas para que um dia eu serei isso, um dia eu terei aquilo, um dia eu poderei aquilo outro. Não. As promessas vêm para nos preparar
para que nós sejamos uma bênção na vida das pessoas. Jesus não dava apenas o pão, Ele era o pão na vida das pessoas. Jesus não dava apenas a vida, Ele era a vida para as pessoas, e Ele permanece sendo a vida e o pão para cada um de nós. Jesus não dava água, Ele era a água que sacia a sede eternamente. E é isso que Deus quer fazer de nós, participantes da natureza divina de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que nós sejamos uma bênção para as pessoas. Tome posse disso em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Segundo princípio que nós aprendemos aqui nessa noite: o resultado da semeadura é uma colheita, mas o objetivo da semeadura não é uma colheita. Como assim, pastor? Mas hoje o negócio está meio confuso, hein, pastor? Hoje as coisas estão meio confusas. A partir do momento que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em mim, mas eu não sou participante ainda da natureza divina. Você leu comigo? Mas a todos quantos o receberam. Coloca para nós novamente, Carlos, por favor. Olha o que o texto bíblico diz em João capítulo 1, no verso 12 diante. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você recebe, a saber, aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em você, mas você é transformado em filho de Deus. E os filhos de Deus são participantes da natureza divina. Eles manifestam a natureza divina. Eles não vivem de promessas para terem, para ter as coisas, para ter status. Não, eles vivem do ser uma bênção na vida de outras pessoas. Ser tu uma bênção na vida dos outros. E toda a promessa de Deus liberada sobre a sua vida é para que você se torne uma bênção na vida das outras pessoas. Você entende isso nessa noite? O segundo princípio que nós vemos aqui é isso: o resultado da semeadura é uma colheita, mas o objetivo da semeadura não é uma colheita. Veja, uma frase que Deus me deu: o propósito de Deus na minha vida não é uma colheita. O propósito de Deus através da minha semeadura é transferir para mim a natureza da generosidade dele, e transferir para mim a natureza de doador que ele tem. Deus não quer que nós sejamos pessoas que semeiam apenas, porque existem muitas pessoas mundo afora que vivem semeando. Aí você vira e fala: não, eu semeio, sou um grande semeador, semeio mesmo, eu não tenho dificuldade de semear, eu faço as ofertas, eu devolvo meus dízimos. Mas o propósito de Deus não é só que nós sejamos semeadores. O propósito de Deus é que nós tenhamos dentro de nós a natureza divina de doador. Sabe, Ele se doou por inteiro por nós. Ele se doou como pai, Ele se doou como filho, Ele se doou como Espírito Santo. Eu sempre digo isso quando eu posso. Para nós estarmos aqui e o Espírito de Deus está entre nós, Deus está aqui conosco, amém ou não amém? Deus está conosco, Deus está nesse ambiente onde nós estamos. Eu não estou falando só do templo aqui onde nós estamos fazendo a transmissão, não. Deus está conosco nesse ambiente espiritual que nós estamos. Mas para Deus estar conosco, Ele precisa se despir da glória dEle. E tem gente que pensa que Deus só se despiu da glória quando se fez carne, quando encarnou e veio à terra. Não, para ter comunhão conosco, Deus precisa se despir da glória dEle. Porque imagina, se Deus manifestasse a glória dEle uma gota sequer, uma gota se comparado com a glória que é revelada nos céus. Se Ele manifestasse uma gota dessa glória no nosso meio, nós cairíamos prostrados, face em terra. Como João, quando esteve lá no céu, ele caiu como morto, com o rosto no chão, e o anjo do Senhor, o Senhor veio, colocou a mão no ombro dele e falou: não tenha medo, sou eu, João. E ele olhou, era Jesus. Ezequiel, quando teve um encontro com a glória de Deus, o que aconteceu? Caiu. Isaías caiu. Ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí nós falamos: Deus está no nosso meio. De fato Ele está. Mas se Ele está aqui e nós não estamos caídos como mortos pelo poder da glória dEle, porque Deus não coabita com o pecado e somos pecadores, infelizmente. E a Bíblia diz: porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Se estamos nele, se vivemos nele, se existimos nele, se estamos nos movendo nele aqui, não morremos ainda, porque Ele se despiu da glória dEle, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Isso é marca do amor de Deus. Isso é manifestação do amor, isso é natureza divina. É uma natureza tão doadora que se doou na cruz, se doou na eternidade. Quando disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele disse: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. E Isaías foi a representação de Cristo na eternidade, quando Deus conclama os céus e Jesus diz: eis-me aqui, envia-me. Então você vai falar e os homens vão ouvir e não vão entender. E tudo isso se cumpriu em Jesus.
A natureza divina é uma natureza doadora, que se esvazia de si mesmo para servir o próximo. E não somente quando ele veio ao mundo, mas ele permanece fazendo isso até hoje. Porque nós não suportaríamos o peso da glória dele se ele se revelasse aqui de modo totalmente poderoso. Nós todos seríamos consumidos pela pureza e a glória do nosso Senhor. Então a natureza divina revela para nós o esvaziar-se de si mesmo para servir ao próximo. O propósito de Deus na nossa vida não é com as nossas sementes, com as nossas ofertas, oferta de tempo, oferta de louvor e adoração, oferta de dedicação. Os nossos ministros se dedicam para que toda a transmissão funcione da melhor forma possível. Você se dedica para poder estar diante do Senhor, prestando culto a Ele. As nossas ofertas, todas as nossas ofertas, não estou falando só de oferta financeira não, todas as nossas ofertas, todas elas. O propósito de Deus com as nossas ofertas não é que nós sejamos semeadores para que nós tenhamos grandes colheitas apenas. Presta atenção nisso. Deus nos atrai com a colheita, como um pai, como eu faço com as minhas filhas. Eu viro para a Gabriela e falo assim, ó, se você se comportar direito, depois eu vou te dar aquele brinquedinho que você quer. Olha só. Eu viro para a Mariana e falo, se você, nós vamos lá, você precisa se comportar. Se você se comportar, depois eu te dou o Kinder Ovo que você quer. Ah, meu irmão, a bichinha se comporta como um anjinho, uma doçura. Gabriela, se você se dedicar nos estudos e passar, papai vai te dar o presente tal que você quer. Meu irmão, mas aí a psicologia moderna, infelizmente, deturpada pelo mundo corrompido que nós vivemos, mas aí está tentando manipular a criança para que a criança faça e vai se tornar um interesseiro. Não, meu irmão, isso é princípio eterno. Deus faz isso desde sempre. Desde sempre Deus faz isso. O próprio Jesus fez isso com os discípulos. Todo o evangelho, em todo o evangelho, do início ao fim, você vê recompensas. Houve uma promessa de Jesus: quem for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Outra promessa de Jesus: aquele que deixar pai, mãe, filhos, filhas, bens, propriedades por causa de mim nessa vida, receberá 100 vezes mais, e no porvir a eternidade. Olha, ele ainda coloca a eternidade como um plus. Vai ser abençoado aqui na terra, mas vai receber um plus lá no céu. Oh, aleluia! O evangelho tem recompensas. No Antigo Testamento nós vemos Deus oferecendo e dando recompensa aos filhos, mas Ele nos atrai com a colheita, porque nós ainda somos infantis. Enquanto você não crescer, você vai viver motivado por milagres e promessas. Mas a partir do momento em que você começar a participar da natureza divina, o que vai te motivar não são mais as promessas e os milagres. O que vai te motivar é uma vida de constante comunhão com o Pai. É uma vida de constante vida com o Pai. Jesus agonizou no Getsemane, você sabe bem disso. Não foi por causa do medo do sofrimento. Ele agonizou no Getsemane pelo medo da ausência do Pai, porque ele sabia que pela primeira vez na vida ele ficaria sozinho. A natureza divina sempre esteve nele e sempre se manifestou através dele, mas agora Deus iria dar as costas para ele, porque Deus nem o próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas essas coisas? O propósito de Deus é que cheguemos à estatura da varonilidade de Cristo, e para que nós desfrutemos da natureza divina, e para que sejamos participantes da natureza divina, Deus nos atrai com as colheitas, mas depois nos ensina: o meu propósito o meu propósito não está fundamentado na colheita que você vai receber, mas no semeador que você vai se tornar. Oh, não, vou repetir de novo, que eu acho que você não entendeu. O meu propósito não está na colheita que você vai colher, mas no semeador que você vai se tornar. Deus é doador, Deus se esvazia da glória, Deus faz de tudo para servir os filhos e filhas, mesmo sem Ele ter nenhuma obrigação de fazer isso, porque Ele é Deus. Então Ele nos ensina a desfrutar e a participar da natureza divina. E veja, o texto de 2 Pedro fala isso com muita clareza. Diz para nós, olha aqui, verso 3 diz, 2 Pedro capítulo 1, verso 3: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Meu irmão, não há nada que falte para que você se torne um participante da natureza divina.
Eu estou falando isso já tem uns 3 ou 4 dias. O Espírito está em você, o Espírito de Deus está em você, então está tudo aí dentro. Basta você começar a desfrutar. Não, acho que você não entendeu. Se o Espírito de Deus está em você, então Ele já deu tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Agora seja um participante da natureza divina. Se você entendeu isso, libere um som de glória e exalte ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Seja você uma bênção na vida dos outros. Aleluia. O nosso terceiro princípio que nós aprendemos aqui nessa noite é o seguinte. Terceiro princípio: o maior propósito do Evangelho é nos tornar participantes da natureza de Cristo. Esse é o maior propósito do Evangelho. Esse é o maior propósito do Evangelho. Veja comigo o texto de 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 5 agora. Por isso mesmo, é a continuação desse texto que nós lemos agora há pouco. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutíveis. Olha que texto poderoso. Nós devemos fazer o quê? Você nunca pode esquecer do princípio para viver a promessa. O grande problema, presbítero Ronaldo, é que as pessoas às vezes ficam focadas na promessa e não no princípio. Eu já vi pregadores dizendo assim: Deus disse que você vai comer o melhor dessa terra. Não, Deus não disse que você vai comer o melhor dessa terra. Ele disse: se me ouvirdes e obedeceres, comerás o melhor dessa terra. O princípio para poder comer o melhor dessa terra é ouvir e obedecer. Eu já vi pregadores dizendo: olha, porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Não. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra do mal. Então, se você não teme a Deus, se você vive uma vida de qualquer maneira, se você trata o Senhor como qualquer coisa, não espere que haja proteção dos anjos do Senhor ao seu redor, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Então o princípio é mais importante do que a promessa. E repara, Deus nunca faz uma promessa sem colocar um princípio, porque o propósito dos princípios e das promessas é nos tornar participantes da natureza de Cristo. Então Deus não faz promessa sem antes colocar um princípio. Se me ouvirdes e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Se guardares os mandamentos que hoje o Senhor seu Deus te dá, serás abençoado ao entrar, ao sair, o fruto do seu ventre será abençoado, sua amassadeira. Vem uma lista de bênçãos, mas o princípio é: se guardares os mandamentos do Senhor seu Deus. Todas as promessas estão condicionadas ao princípio, ao se. Então, se nós queremos nos tornar participantes da natureza de Cristo, a condição que nós vemos aqui é, verso 5: por isso mesmo, empenhe-se. Tem que ter o quê? Empenho. Mas eu não sinto força para orar. Empenhe-se. Mas eu não consigo ler a Bíblia, eu fico exausto, eu começo a ler e me dá sono, demônio. Então repreenda e empenhe-se. Mas eu não consigo abandonar o erro. Empenhe-se. Mas eu não consigo ir para a igreja. Eu não consigo. A igreja está dentro de casa agora. Esses dias, os nossos obreiros estavam brincando aqui. A igreja está dentro de casa, ainda tem gente que consegue chegar atrasada no culto. Empenhe-se. Mas eu estou fraco e desanimado. Seja forte, corajoso, põe-te de pé e eu serei contigo. Deus não é com quem é frouxo. Deus não é com mulher frouxa, com homem frouxo. Não. Deus é com pessoas fortes. Ele desperta a força que é em nós. Lembra da mensagem sobre Davi aqui? A palavra força. Não se trata do que nós temos, se trata do que está em nós. E o que estava sobre Davi era o Espírito do Senhor. O mesmo Espírito está em mim e em você. E se o Espírito está aí, então está tudo aí dentro. Comece a orar e a pedir: Senhor, manifesta, porque eu quero cumprir o teu propósito.
Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: o maior propósito de Deus para você não é te abençoar, mas é te tornar participante da natureza divina. Todos aqueles que nasceram de novo têm dentro de si o Espírito Santo, mas nem todos se tornaram ainda participantes da natureza divina. E eu quero orar com você nessa noite, para que a nossa igreja seja uma igreja onde todos os filhos e filhas, todos os membros, sejam todos, dos mais novos aos mais velhos, das crianças aos idosos, todos nós sejamos participantes da natureza divina. Mas há um propósito, há uma direção de Deus. Empenhe-se. E junto ao que você recebeu, porque o texto, ele diz assim, verso 5 de 2 Pedro capítulo 1: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar. Você precisa acrescentar. Isso aqui é muito importante. Princípio eterno. Você precisa acrescentar. Empenhe-se para acrescentar a sua fé. E a fé que você tem, quem deu? Deus nos deu. E aí ele diz: você quer se tornar um participante da natureza divina? Ele já te deu tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Então agora empenhe-se a acrescentar a sua fé, a virtude, e a virtude o conhecimento. Você tem buscado conhecimento e virtude? A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a perseverança. Porque parece que tem crente que não entende que é muito necessário. Toda a Bíblia fala de perseverança o tempo todo. Empenhe-se, persevere. A perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, não apenas existirem em você, mas se elas estiverem crescendo, ei, Deus te deu um talento poderoso. O Espírito Santo é o maior talento de todos. A maior preciosidade que Deus confiou a nós foi o Santo Espírito de Deus. Faça crescer dentro de você o poder do Espírito. Faça crescer dentro de você a chama do Espírito. Não deixe a chama se apagar. Incendeie o seu coração com a glória de Deus e acrescente todos esses ingredientes. E aí então, queridos, você vai ver a glória de Deus se manifestar. Porque ele diz: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor, olha, essas qualidades vão trazer sobre você o pleno conhecimento do Senhor, e elas impedirão que você, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, seja inoperante e improdutivo. Deus quer fazer de nós participantes da natureza divina por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, para que nós sejamos operantes e produtivos para a glória dele. Se você entende isso, libere um som de glória e exalte ao Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu finalizo lendo João capítulo 1, verso 1, e depois o verso 14, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, antes Jesus era a palavra, mas a palavra se fez carne e habitou entre nós. É interessante notar que ele era o verbo e o verbo se fez carne. Ele era a palavra e a palavra encarnou. Nós nascemos carne. Nós nascemos carne, mas nos tornamos cartas, e as palavras do verbo foram colocadas em nós. Hoje somos cartas. Deixa eu te explicar uma coisa: carta não prega, carta é lida. Meu irmão, nós podemos começar pregando, mas as pessoas precisam ler em nós. Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da glória. Seja tu uma bênção na vida das outras pessoas. Entre nas batalhas por vidas e não por coisas. Ei, os princípios eternos que foram liberados aqui nessa noite são poderosos em Cristo para mudar a nossa história, para que todos nós nos tornemos participantes. Ei, éramos carnais, éramos mortos, distantes, afastados, éramos inimigos de Cristo, inimigos da cruz, inimigos de Deus.
mas pela graça fomos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Fomos salvos pelo sacrifício do nosso Redentor. Aquele que era o Verbo, aquele que era Deus, estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele se fez carne e veio ao mundo. Os seus o rejeitaram, mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, participantes da natureza divina. E é esse o propósito de Deus com essa palavra de hoje. Tome posse da natureza divina e desfrute de ser um instrumento de Deus para manifestar a natureza de Cristo Jesus. Coloque a mão sobre o seu peito. Nós vamos orar nessa noite. Eu falei com você que Deus ia falar poderosamente conosco. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu peito. Pai Santo, nós somos filhos. Éramos carne e agora somos cartas. E o Verbo habitou em nós. Ele tabernaculou em nós por meio do Espírito Santo. E as palavras do Verbo foram escritas na carta que somos nós. Que sejamos um instrumento do Senhor, para que o mundo reconheça que o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, nos deu a vitória contra os reinos inimigos que se levantaram contra nós, contra os demônios, contra os principados, contra as potestades. E que sejamos teus e cumpramos o teu propósito, e que o seu desejo principal de nos tornar a imagem e semelhança de Jesus, que o seu desejo principal de que nós sejamos participantes da natureza divina, para que manifestemos a tua glória, não para que tenhamos status, não para que tenhamos coisas, não para que tenhamos, Deus amado, fama, mas para que nós sejamos bênção na vida das pessoas, mas para que nós sejamos pão para o mundo, mas para que nós sejamos luz para essa geração, para que nós sejamos um caminho para o povo alcançar a Cristo, nosso Redentor. Transforma a nossa congregação em filhos, Pai, filhos que manifestam a natureza divina. Não queremos, Pai amado, mais continuar como somos, mas que manifestemos a natureza divina. Derrama as revelações, derrama as direções, derrama o teu poder, para que nós, a partir dessa mensagem, nos tornemos instrumentos para manifestar a natureza divina, em nome de Jesus. Que assim seja sobre cada um de nós, Pai. E que cada casa, cada vida, cada família, cada um dos seus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo, receba a porção do Espírito. E que perseveremos, e que nos empenhemos, Pai amado, para acrescentar a fé que o Senhor nos concedeu. Todas as coisas que o Senhor liberou, Pai amado, toda a lista de ingredientes necessários, para que nós em tudo revelemos Cristo Jesus, o nosso Senhor. Transforma-nos à imagem e semelhança de Cristo, e capacita-nos para a glória do teu nome. Toma-nos por tuas mãos e guia-nos em tudo. Esse é o pedido que te fazemos mais uma vez. Não nos deixe só, não queremos ir sem o Senhor, não daremos um passo sem a tua presença. Conduze-nos em tudo por amor do teu nome, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém, Senhor, amém. Queridos, eu creio em nome de Jesus que Deus está derramando um poder de amadurecimento sobre a igreja dele, chamada Livres em Cristo. Sobre cada membro, cada filho, cada filha. Receba o poder do Espírito Santo, e que sejamos participantes da natureza divina. Daqui a alguns minutos essa mensagem vai estar colocada separadamente no nosso canal aqui no YouTube. Assista ela de novo amanhã. Receba essa palavra de novo. Aprenda os princípios, guarde eles dentro do seu coração, pratique eles. Ei, mas não só ouça essa direção, seja praticante da palavra que você está ouvindo. E você se tornará, em nome de Jesus Cristo, alguém que vai manifestar a natureza divina, como o Senhor Jesus manifestou todo o tempo em que esteve aqui na terra. Eu creio nisso e tomo posse sobre a minha vida e profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu quero convidar você, abra sua mão na posição de receber. Pai Santo, te damos graças por esse culto. Te damos graças, Pai amado, pela tua palavra. Pai amado, todos os princípios que o Senhor liberou sobre nós aqui nessa noite. Deus Santo, guarda no coração e na mente dos seus filhos e filhas. Esconda a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti, Pai. Obrigado por cada ministração que o Senhor tem liberado nesse tempo. Obrigado por cada palavra que o Senhor tem liberado nesse ano de 2021, Pai. Derrama o teu poder sobre cada um de nós, os teus ministros. E para a glória do teu nome, Senhor, que flua o teu Espírito sobre a tua igreja.
igreja. Guarda cada casa, cada vida, cada família. Livra-os do mal. Que haja saúde, que haja paz, que haja alegria, que haja, Pai amado, o fortalecimento do Senhor. Que cumpramos os desígnios que o Senhor liberou sobre nós e os princípios que o Senhor nos ensinou nessa noite, em nome de Jesus. E que essa seja uma semana de paz, de bênção, uma semana de prosperidade, uma semana, Pai amado, de comunhão, de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Manifesta os teus milagres, o teu poder e a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Que haja paz sobre todo Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém, amém. Está terminado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso.